Diogo, começar, eu ia falar com a Luna sobre esse dado aqui importante que saiu hoje no Globo. Nós temos muita coisa para falar hoje, hein, Diogo? Eu Opa, acho que eu vou, antes até de mostrar esse dado que é a filiação de jovens nos partidos, quer dizer, houve ali um período de muita descrença da é, juventude nos partidos políticos, e agora está voltando um pouco por conta da polarização que se deu no Brasil. Mas, enfim, naturalmente, voltando também, o que nós temos de tomar cuidado é não deixar esses jovens irem para a extrema-direita, né? Que isso aí é um lógico, problema, seria um problema dramático para a gente. é, É, mas eu quero trazer, primeiramente, para você a notícia da Comissão de Mortos e Desaparecidos, porque a gente tem novas informações, a recriação da comissão está criando de novo ali uma certa tensão no governo, o Rui Costa de um lado, o Silvio Almeida de outro, e a gente teve também o parecer do Ministério da Justiça do Lewandowski, que você deve ter visto, mas que é uma coisa sim, meramente burocrática. O Dino também já tinha dito que, né, acordado. que poderia, tem que recriar. Por que está demorando tanto, hein, Diogo? Vamos lá. Bom, está demorando tanto porque os militares não querem que a Comissão de Mortos Desaparecidos da Presidência da República, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, seja reativada. Porque você vê, há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, no dia 31 de março, aqui no Brasil, que é o dia do golpe, né, da descomemoração, que dia caiu dia 31 de março? Dia da Páscoa, né? Dia da Páscoa da Ressurreição. Quer dizer, Páscoa da Ressurreição é o dia que, segundo a Igreja Católica, segundo os cristãos, Cristo ressuscita depois da sua crucificação. E por que se comemora a Páscoa? A Páscoa se comemora porque depois da morte, da crucificação, do martírio de Jesus, seu corpo foi devolvido, colocado numa sepultura. E dessa sepultura, Jesus ressuscitou. Essa é a mística da Páscoa da Ressurreição. Por que não pode reeditar a Comissão de Mortos Desaparecidos? Porque os corpos das pessoas que desapareceram durante a ditadura, que foram mortas, os corpos não foram devolvidos. Os corpos foram escondidos. Os corpos foram colocados em lugares desconhecidos. E, portanto, os militares brasileiros não querem revelar 60 anos do golpe, onde estão os corpos dos nossos desaparecidos. Por isso que nós não podemos celebrar a nossa Páscoa, dos nossos companheiros, como Ana Rosa Kuczynski, que a USP diplomou, irmã do grande jornalista Bernardo Kuczynski, que a USP diplomou na sexta-feira, reconhecendo. Então, o que é uma comissão especial de mortos desaparecidos? É para tirar dinheiro do governo? É para receber indenização? É para a família receber aposentadoria? Não. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos quer dizer o seguinte: a pessoa que foi morta e desaparecida tem o direito, a família tem o direito de ter um atestado de óbito real, não um atestado de óbito falso, para dizer onde essa pessoa morreu e em que condições ela morreu. Só isso. E para sepultar e dar uma sepultura digna. É só isso. É Só uma isso. questão, desculpa até te interromper, mas é uma questão que a gente precisa sensibilizar, sobretudo o presidente Lula, porque se o presidente Lula resolver, está resolvido, né? Essa Lógico, questão lógico. do modo desaparecido. As pessoas precisam de um atestado de óbito, É, sabe? Para é dar isso. sequência em questões que são de ordem legal. É uma questão para Exato. seguir a vida. É verdade. Então, Me no permite só pegar um sentido. livro para explicar melhor? Ah, tá bom, tá bom. Vai pegar. Fica à vontade, viu? Sinta-se em casa, viu, Adriano? Ele está na casa dele. Você Mais está é em casa. impossível. Esse Deixa eu ver. livro aqui, Isso, esse isso. livro aqui foi feito pelo Paulo Vanucci no governo Lula.
Aqui estão os 500 brasileiros mortos e desaparecidos. Governo, documento oficial. O que é a Comissão de Mortos Desaparecidos? É pegar qualquer uma dessas pessoas que aqui está e corrigir o atestado de óbito, dar o atestado de óbito. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um caso terrível. Rubens Paiva. Rubens Paiva era um deputado federal de São Paulo, do PTB, e Rubens Paiva foi preso, aí no Rio de Janeiro, no DOI-CODE. Aquele torturador Paulo Malhães, quando ele foi depor na Comissão Nacional da Verdade, para o Pedro Dalari e o Dr. José Carlos Dias, ele explicou que, ao prenderem o deputado Rubens Paiva, eles jogaram o corpo no mar. O corpo não afundou. Eles retiraram o corpo do mar, retiraram as vísceras do deputado Rubens Paiva, encheram essa cavidade abdominal com pedras e jogaram num determinado ponto, numa praia no Rio de Janeiro. Como é que Bolsonaro se refere a qualquer adversário ou inimigo? Cuidado, senão mando jogar você na ponta da praia. Não é isso que Bolsonaro fala? Pois bem, Rubens Paiva foi jogado na ponta da praia, na invernada de Olaria. Este corpo, os militares sabem aonde está, onde foi guardado, como, em que circunstância. Pois bem, a dona Eunice Paiva, esposa do Rubens Paiva, morreu, não recebeu nenhuma informação. A Vera Paiva, que é da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, professora da USP, não tem uma informação a respeito do pai. Marcelo Rubens Paiva, o grande jornalista e escritor e documentarista e tudo que tem direito, filho de Rubens Paiva, não recebeu atestado de óbito, nem sabe onde estão os restos mortais. E onde estão os restos, onde estão os documentos que estão relatados, onde estão esses crimes? Você vai ficar surpreso, porque você faz muita matéria sobre esse assunto, através daquele brilhante advogado Fernando. Estão no Supremo Tribunal Militar. Toda a documentação dos mortos desaparecidos brasileiros está no Supremo Tribunal Militar. Agora, deixa eu entender uma coisa, Diogo. Olha que relato terrível. Eu não sabia desses detalhes do corpo do Rubens Paiva. Quer dizer, estou chocado aqui com essa descrição que você deu. Inclusive, acho que a cultura brasileira, o cinema brasileiro, poderia ter levado isso também, né, às telas. Acho que a gente precisa dessa memória visual também para a gente poder consagrar a realidade desse país. Mas, ao que me consta, o próprio... eu sei que você não gosta dele, pouca gente gosta dele, que é o Múcio, o ministro da Defesa. Ele já deu também ok para a Comissão de Mortos Desaparecidos, salvo engano. Não é isso? Ele disse que... Não, ele é radicalmente contra. Mas ele, mesmo sendo contra, ele não deu, por pressão, uma autorização? Porque eu estava com isso. Acho que os militares soltaram uma nota dizendo pode fazer a comissão. Isso aí você viu, não foi? Mas eu vi a nota, mas ele depois do chefe da Casa Civil, ele é o porta-voz dos militares contrários à reinstalação da comissão especial. Ele é o grande obstáculo. Ele está para o governo Lula 3, como o Jobim teve no governo Lula 2. Porque qual é o problema? Qual é o problema para você entender? Toda a chamada, esse capítulo de justiça, da justiça, chama justiça de transição. O que quer dizer uma justiça de transição? Acabou um período opressivo de ilegalidade. Por exemplo, qual foi o maior período de transição da história moderna da humanidade? É o fim da Segunda Guerra Mundial, onde toda a história dos campos de concentração, onde foram mortos pelo menos 6 milhões de judeus, comunistas, homossexuais. Então, teve uma justiça de transição.
foi feita uma análise da responsabilidade de cada país, de cada militar no Holocausto do povo judeu. Então, essa justiça de transição analisou o papel dos chefes dos campos de concentração, dos agentes, das empresas e tal. E foi feito. Então, aí se criou, dentro do direito, um capítulo chamado Justiça de Transição. Quer dizer, transição entre o regime autoritário e a democracia. Aqui, a nossa justiça de transição, ela só foi feita muitos anos depois. Tanto é que a Comissão Nacional da Verdade só pôde ser, que é uma forma de justiça de transição, só pôde ser instalada 50 anos depois do golpe. 50 anos. Muito bem. Qual foi a primeira grande justiça de transição do período moderno? Foi na África do Sul. Quando Mandela assumiu, ele teve que fazer a justiça, que agora está fazendo 30 anos, né, do fim do apartheid, a justiça de transição dos crimes cometidos pelo regime do apartheid contra o povo da África do Sul. Quem Mandela pôs como presidente da Comissão da Verdade da África do Sul? Desmond Tutu, o bispo Desmond Tutu. Bom, então o bispo Desmond Tutu mostrou para o mundo o que foi o regime colonialista assassino do apartheid e publicou um relatório que era a justiça de transição. E os crimes cometidos pelos torturadores, pelos assassinos, daqueles grandes massacres e tal, foram julgados. Muito bem. E qual é a diferença da África do Sul para o Brasil? Aqui no Brasil, justiça de transição tem 3 verbos: memória das vítimas, verdade dos fatos que aconteceram, perpetrados pelos autores, e justiça. Qual é o problema do Brasil? Aqui só pode funcionar 2 verbos: memória e verdade. Não pode ter justiça. Como não pode ter justiça? Não. Os crimes cometidos durante a ditadura, por causa da interpretação da lei da anistia, os perpetradores, os assassinos, os torturadores não podem ser julgados. Quando aconteceu isso? Houve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por a OAB, assinada pelo Dr. Fábio Conder Comparato, e o ministro Hélio Grau, que era o relator do caso, falou: não aceito a revisão da lei da anistia. Aí foi o Jobim, à época ministro, não ministro do Supremo, ministro do governo Lula, fez um acordo com Hélio Grau e falou: esse assunto não vai se rever. Agora, quem é o ministro que está no lugar de Jobim? Múcio. Múcio exerce exatamente o mesmo mesmo papel. Eu mandei para você, outro dia, para sua casa, o dossiê dos mortos desaparecidos brasileiros. Aliás, muito obrigado pelo presente maravilhoso, viu, querido? Adorei. Então, aquilo foi feito pelas famílias. E aquilo é o dossiê dos mortos desaparecidos políticos brasileiros pela Comissão de Familiares, comandada por Amelinha Teles. Melinha, Janaína, todos aqueles Teles que têm direito. Bom, então o que acontece? Nós, no Brasil, não, por isso que não reinstala a Comissão Especial do Mortos Desaparecidos. Porque senão vai ter que aparecer lá. Ustra mandou matar 300 brasileiros. E onde eles estão enterrados? Ninguém sabe, ninguém viu. Está na Vala de Perus. E o pessoal do Araguaia? Os jovens que foram lá para a guerrilha do Araguaia junto com o Genuíno, que está com dengue e não está no programa hoje. Foram todos mortos desaparecidos. Entendeu? Eu vou te contar uma historinha, se você me permitir. Quando eu estava preso, no presídio do Hipódromo, uma madrugada, o então delegado Dirceu Gravina, que tinha o apelido de Jesus Cristo, foi me buscar... Ele tinha esse apelido? Porque ele era barbudo e tal. O Dirceu Gravina, delegado, foi me buscar de madrugada no presídio do Hipódromo. Madrugada.
Eu falei, mas eu não posso, eu estou à disposição da justiça militar, eu não posso ser transportado de madrugada. Não interessa, vamos lá. O chefe quer te ouvir. Fui lá para o DOI-CODE, cheguei lá de madrugada, veio amanhã, começo da tarde, eu fui chamado à tarde para o Ustra me ouvir. Subi aquela sala cheia de delegados, falei, meu Deus, vou começar a apanhar, a ser torturado de novo, aqui, apanhar que nem criança. Bom, aí o Ustra, muito cínico, falou assim, e aí, estão se tratando bem lá no presídio de Hipódromo? Está feliz, está contente lá? Está gostando da mordomia? Com aquela ironia sarcástica, depois de eu ter ficado 90 dias aqui no DOI-CODE. Aí ele pega, do nada, uma foto de uma jovem sem pescoço, decapitada, todo, o resto do corpo todo costurado, autopsiado, falou, conhece essa menina? Conhece a foto? Eu olhei, né, assustadíssima. Falei, conheço. É Sueli Katayama, Sueli Kanayama, de Oswaldo Cruz, presidente do Centro Acadêmico de Letras. Ele falou, você viu? Ela estava lá no Araguaia. Era guerrilheira do Araguaia. Não tive outro jeito, tive que mandar matá-la. Tá vendo a foto? Eu falei, tô. Tá bom. Volta lá para o presídio, fala para os teus amigos que a Sueli já foi. Ele queria que você visse e desse muito mais que isso, muito mais que isso. Ele queria dizer o seguinte, ela estava na Araguaia, mas quem comandava aqui da Operação Bandeirantes, aqui do DOI-CODE, aqui da Rua Tutóia, a condenação à morte, fui eu. Para deixar claro o poder que ele tinha perante o Brasil. O Diogo, entendeu? Assim, para a gente é um privilégio tão grande ter o Diogo aqui, toda semana conosco, conversando sobre tantas coisas, a memória prodigiosa que ele tem. E eu me lembro uma das últimas vezes que você esteve aqui, você contou da esposa do Ustra que assediava as mulheres no DOI-CODE, né? Que eles tinham se mudado para lá e tudo mais, informações que não estão ainda no imaginário, quer dizer, na história brasileira, precisa ser registrado. O Diogo a gente precisa fazer um documentário só com depoimento do Adriano Diogo. Diogo, querido, eu quero ler o comentário aqui, a resposta do público até aqui. Nós temos bastante tempo ainda para comentar sobre esse e outros temas. Deixa eu trazer aqui a participação do nosso público. Que é chocante isso, né? Essa história Como é que é o nome da mulher? Joseíta. Joseíta? Ela é responsável por 2 sites, Ternuma e Orville. Não, desculpa, a mulher que você viu a foto do Ustra. Sueli Katayama. Sueli Katayama. Que é o nome do Centro Acadêmico de Letras. Perfeito. Olha, Cecília Manso está dizendo aqui. Oswaldo Cruz. Ontem o Diogo explicou o que está por trás da privatização da água em São Paulo. Fiquei chocado. Ele vai falar aqui de novo, vou pedir para ele. Ivo Afonso. Não, acho que você deve ter falado aquilo que eu já sei. Você falou aqui também, né? Que é o aquífero Guarani. É esse que é o ponto, né? Mas tem mais um componente aí que eu preciso te contar. Ivo Afonso, grande camarada do Adriano Sueli Nakayama, está aqui, Nakayama. A Fátima escreveu. Sueli Nakayama, às vezes eu troco o sobrenome japonês. Está aqui, a Fátima Miranda escreveu. Sueli Nakayama. Vou colocar na tela depois aqui. Adriano Diogo, um dos poucos políticos sérios nesse país. Um abraço, meu amigo aqui de São Mateus, lá do leste. Berço do samba de São Mateus. Iveson Pessoa. Grande Iveson, um grande abraço para ele. Ele é sambista, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Sambista. Lembrei do Tobias da Vai Vai agora. Nivaldo Liquel, uma figura extraordinária que também está sempre junto da geração 68 aí em São Paulo. Nivaldo Lira Rocha, Condão, pergunta para o Adriano se foi engavetada a CPI contra o Padre Júlio, por favor. Foi, Adriano? Foi engavetada. Foi engavetada. Mais uma que foi engavetada, né? Foi por lixo. Lixo, foi para o lixo. Ana Simpson, bom dia, Conde Luna, aqui no Rio, a estação do metrô em Botafogo virou Coca-Cola. Imagina, vou na estação Coca-Cola. Emir Elias, olá, Conde, amigos, votar em mulheres, negros, trabalhadores, temos que renovar a Câmara Reaça de São Paulo, Sampa é Boulos, Silvia Machado de Nadai, Conde Condinho Condão, no meu coração,
Que bom poder acompanhá-lo nessa última semana do mês de abril. E a Norma Serra, muitos foram jogados ao alto mar, amarrados em pedras, corpos que jamais serão resgatados, mas temos de saber a verdade. O que você quer dizer mais sobre a privatização da Sabesp para a gente? Não, a privatização da Sabesp teve um componente cruel, cruel. Porque estava essa chamada privatização da água, a privatização da Sabesp, estava o maior impasse, maior impasse. Aí, de repente, foi revelada o esquema de contratação de empresas ligadas ao chamado crime organizado. Vamos lá pegar o livro do Bruno Paes Manso. Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil. O que conta esse livro? Como as empresas são ligadas ao crime organizado são contratadas pela administração pública. O que fez o promotor que estava investigando foi ler o livro do Bruno Paes Manso. Aí ele descobriu que aquelas empresas que fazem o sistema de balsas das represas, na chamada APA do Bororé, na área de proteção ambiental do Bororé, aquelas balsas, aquele sistema de balsas, e um grande número de empresas, de micro-ônibus e tal, eram ligadas ao chamado crime organizado. Pois bem, e que essas empresas teriam ligações com a Câmara Municipal de São Paulo e autorização do prefeito para contratá-las. Querido Conde, como consequência da revelação dessas coisas todas, no outro dia, mesmo sem haver a mínima condição de votação do projeto de lei, porque não havia feito as audiências públicas necessárias para que fosse votada, foi votado o projeto de lei. O que eu quero dizer com isso? Que houve uma pressão de cima para baixo, impulsionaram e disseram: ou a prefeitura, a Câmara Municipal vota a chamada privatização da água, com todos os erros cometidos, ou esse esquema vai aparecer e pode levar de cambulhada a eleição de São Paulo, mostrando um esquema terrível de empresas ligadas ao crime organizado prestando serviço à Prefeitura de São Paulo. Então, isso provocou um tal temor que essa história se desenvolvesse, porque o governo do Estado tem o controle de todas essas informações. E estava havendo um impasse entre a Prefeitura e o governo do Estado para votar. Por quê? Se esta lei for votada, a Prefeitura de São Paulo, que é o maior acionista da Sabesp, o maior comprador de serviço, tem uma dívida astronômica com a Sabesp. Porque, como era tudo estatal, punha na dívida, punha no livro caixa e tal, e tocava a vida. Agora que vai privatizar, a Prefeitura vai ter que desembolsar todo esse dinheiro e remunerar a Sabesp, os cofres da Sabesp, para que a Sabesp seja privatizada. Então, esse era o grande impasse. E qual era a solução que havia sido prometida? Bom, vai se criar uma empresa municipal de saneamento básico e, quando houver o processo de privatização, vai ter uma empresa. E quem controlaria essa nova empresa municipal de saneamento básico? Alguns vereadores da Câmara e a Câmara. Então, esse era o acerto. Na medida que as revelações do livro de Bruno Paes Manso vieram a público, foi acelerado um processo completamente fora do cronograma para que aprovasse a... O que a gente precisa destacar também, Diogo, aqui é o seguinte, quer dizer, reiterando o que você está falando, quer dizer, o crime organizado está envolvido nessa privatização da Sabesp, sabe? Tá? A gente não pode permitir que esse absurdo aconteça. Haja vista a Enel, já tem a experiência dramática, traumática dessas privatizações que foram feitas aí. É preciso ter muita atenção com a questão da Sabesp. Eu estou muito preocupado porque, quer dizer, é uma maneira de desmantelar. A gente sempre criticou, né, Diogo, o PSDB, né? O PSDB ficou no governo de São Paulo 30 anos, né? Mas
o estrago mesmo pode ser feito agora, a cereja do bolo de todo aquele neoliberalismo desenfreado do PSDB. Quer dizer, porque São Paulo ainda tinha uma elite, por exemplo, que prezava as universidades públicas, né? Algumas instituições, algumas empresas públicas e tudo mais. O Tarcísio não quer saber de nada, até porque ele não é daqui, né? Ele não está interessado em saber o que está acontecendo em São Paulo. Complementa para a gente ir para o bate. A Emma Simpson está perguntando, mas o Paulo Guedes está metido nisso? Lógico. Claro. O Paulo Guedes é o consultor da privatização da Sabesp. É o consultor. Agora, qual é o problema? O problema é o jornal O Globo, na sua edição de domingo, através da coluna da Bela Megali, destinar 3 páginas com fotos enormes, lançando a candidatura do senhor Tarcísio à presidência da República. Conta essa história para a gente. O que o Grupo Globo tá dando de presente aí para o Tarcísio, Diogo? Bom, segundo as explicações editoriais, cada domingo vai ser feito o perfil de um candidato a presidente. E essa senhora Bela Megali colocou no blog que ela vai ser encarregada de fazer alguns perfis. Agora, por que começou com a letra T, de Tarcísio? Por que Tarcísio é apresentado na primeira reportagem como uma alternativa segura, democrática e institucional para assumir a presidência da República? Isso não é reportagem, isso é campanha eleitoral. Né? Quer dizer, qual é o recado do jornal o Globo? Nós não queremos mais Lula e o PT na presidência da República. E apresentaremos o perfil. Agora, 3 páginas do jornal O Globo, num domingo nobre que antecede o Dia das Mães, com fotos enormes, como Tarcísio, o democrata, o respeitador das instituições, pressionado pela extrema-direita, ele não transige, ele segue a lei, é um democrata, é um legalista. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte: o Globo não quer mais o Lula. Porque, por exemplo, quer uma pessoa que podia ter sido feito o perfil, por que não o Fernando Haddad? Que começa com a letra F. Por que precisa começar? Talvez T ela vai para Z, para Zema, ou para R, de Ronaldo, Caiado. Quer dizer, é como Diogo, é uma série do Globo sobre os presidenciáveis, é isso? Sobre presidência. Então depois ela vai ter que entrevistar o Caiado, o Ratinho, o Zema, e do campo da esquerda... É aleatório, não é ela responsável. Cada colunista vai adotar e fazer um perfil. Ah, entendi. Cada colunista, quem tem coluna assinada, vai assumir um perfil. Agora, o primeiro, de uma forma espetacular, na semana que vota a privatização da Sabesp, né, numa semana tensíssima, que define o futuro. Deve ter custado alguns tostões essa matéria, né, o Diogo? A gente sabe, né, Diogo, a gente sabe que a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo é sempre muito generosa com os grupos de mídia, os grandes grupos de mídia, né? Globo, Estadão, Folha. Então, eles devem essa deferência para o senhor Tarcísio de Freitas, né? Mas não está escrito informe publicitário, não está escrito matéria paga, parece matéria institucional. Esse que é o problema. Impressionante. Tá, meu querido Diogo, vamos lá, olha aqui, olha quem está aqui, o Che Guevara. Che Guevara colaborando conosco aqui. Obrigado, tá escondido no Paraguai, Che Guevara. Vivian Lee, um doutor recomendou chá de bardana para dengue. Gente, essas receitas caseiras tem que tomar muito cuidado, viu? É uma coisa que, né, para Covid, esse negócio de chá de mata não sei o que para Covid, tomar cuidado com isso aí. Agora, vamos seguir aqui. Você tem que fazer a prevenção da dengue, né? A dengue, como a Covid também, é saúde pública, né? Não é uma coisa assim que você pode resolver individualmente.
Hussein Brasil, é mais adequado chamar de mártires desaparecidos. É verdade. E aqui, alunos dos Estados Unidos dando show. Cadê a Unia UBS? Aliás, show incrível, né? Contra Israel, pró-Palestina, e eles acusando de antissemitismo à torta e à direita. É uma discussão incrível. Eu fiquei impressionado, sabe com o quê? Com essa história dos estudantes dos Estados Unidos? O Diogo, só para contextualizar aqui, os estudantes de praticamente todas as universidades americanas estão acampados protestando em favor da Palestina contra o genocídio que o Netanyahu e o parlamento israelense estão promovendo ali em Gaza. E o governo americano está repudiando veementemente, prendendo as pessoas ali nos campos e tudo mais. Mais de 900 alunos foram presos já. O governo estadunidense está reprimindo, né? Impressionante o poder do lobby judaico, do lobby sionista nos Estados Unidos. Diogo. Do capital, né? O capital. Capital, agora, eu tenho essa observação que a UNE e a UBS não estão, porque na nossa época de movimento estudantil, não era guerra contra o povo palestino, era guerra contra o povo vietnamita. Vietnã, Laos, Camboja, toda aquela tragédia do Sudeste Asiático, né? Que os Estados Unidos entrou na guerra e mandou matar, e aí o movimento estudantil americano, o movimento da contracultura, do rock, todo os Estados Unidos se levantou contra o governo americano para acabar com a guerra do Vietnã. Aqui no Brasil, a gente vê pouquíssimas manifestações, a não ser dos descendentes dos palestinos, dos árabes, falando da tragédia do povo palestino. São pouquíssimas as forças políticas envolvidas nisso, né? Então, o movimento estudantil brasileiro está devendo sim. Está devendo sim. Qual é o chamado dos chamados grupos de movimento estudantil ligados às entidades estudantis? Quais são as manifestações? Se no mundo inteiro está tendo manifestações. E nas universidades americanas são as mais fantásticas, as mais caras do mundo, as mais famosas do mundo. E o movimento estudantil está parando todo o país, colocando Biden numa situação terrível, né? Porque entrou errado na guerra da Ucrânia, fez aquela lambança toda a favor da extrema-direita mundial na Europa, aquela coisa toda, e aí foi para a Palestina, ficou do lado do Netanyahu e está perdido, né? Porque Netanyahu é um criminoso de guerra, é um assassino da humanidade. Então, isso tem que ter mais reverberação no Brasil, sim. Principalmente nos setores ligados à juventude, movimento estudantil. Inclusive, a movimentação nos Estados Unidos contagiou a França. Os estudantes na França também estão se manifestando. Verdade. E eu concordo com você, acho que o Brasil também tinha que apoiar, né, a Palestina dessa maneira nesse momento. Diogo, você falou aqui da Bela Megali. Vamos falar um pouco. Eu quero falar com você sobre essa situação da desoneração, do governo ter recorrido ao STF. Achei que foi um gesto corajoso e muito estratégico do presidente Lula nesse sentido, evidentemente orientado pela Fazenda. Mas como é que você está vendo essa situação? Só contextualizar aqui para o nosso público, a desoneração dos 17 setores que mais empregam no país, ela está vigente desde 2012, foi implementada pelo governo Dilma, e foi sendo renovada todo ano de maneira desorganizada, e é uma desoneração que nos tirou, digamos assim, tirou da receita do país 150 bilhões até agora. E o Haddad quer encerrar essa desoneração porque não precisa mais, quer voltar à economia normal e tal, a gente fazer, né, taxar os impostos, porque o Brasil ainda tem déficit muito alto. E aí o Senado não permitiu, né, que se encerrasse a desoneração. Muitas discussões foram feitas, chegou-se a um certo consenso no ano passado, no começo desse ano,
de se fazer gradualmente o fim das desonerações, o Senado não aceitou e, finalmente, o governo recorreu ao STF. A briga entre executivo e legislativo não é trivial, meu querido Adriano Diogo. Não, porque usualmente essas duas casas, principalmente com esses dois presidentes, de um lado o Lira e do outro lado o Pacheco, eles representam os interesses da chamada Faria Lima, dos investidores. Você viu a grita que houve porque os lucros da Petrobras não foram transferidos para os acionistas na Bolsa de Valores de Nova York e para os acionistas aqui no Brasil. O que quer dizer isso? Os lucros da Petrobras não podem ser reinvestidos em pesquisa, prospecção, descobrir novas áreas, produção de petróleo, melhoria de qualidade de vida do povo. Não. Todo o lucro aferido pela Petrobras tem que ir para a mão para os especuladores internacionais, para os chamados rentistas. Quem representa esses interesses? De um lado, o presidente da Câmara, de um jeito, do outro lado, o presidente do Senado. Agora, eles resolveram investir em outro setor. O que é desoneração da folha dos setores industriais e de alguns municípios? É o seguinte: determinados setores produtivos não pagarão imposto. Ora, se 17 setores produtivos não pagarem imposto, por que os outros têm que pagar? Quais as consequências desses setores produtivos não pagarem imposto para o governo federal, para o povo brasileiro, para a União? Ora, eles vão ser beneficiados muito nos seus processos produtivos. Eles vão ter lucros espetaculares. Isso já foi feito no Brasil? Já. Deu certo? Não. Não. Quebrou a economia brasileira. Fizeram tantas desonerações, que quebrou a balança de pagamento, a folha de pagamento. Isso beneficia os trabalhadores, essa desoneração? Não. Porque, embora desonere a folha das empresas, o pagamento de empresas, isso não é repassado para os trabalhadores, para os empregados. O lucro só fica nas empresas. Os trabalhadores não têm nenhuma participação nos lucros. Pois bem, um modelo falido, que não deu certo, que o Mercadante agora está fazendo uma nova política industrial, através do BNDES, em concordância com o Ministério da Fazenda, vem o setor e diz: não, tem que ter desoneração. Aí o governo brasileiro, que a turma fala assim, de uma forma bem vulgar, Lula pediu para Zanin e Zanin obedeceu e aprovou a desoneração. Como se o Zanin, como ministro do TSE, fosse um correio, uma linha de posição. Um preposto. Um funcionário do Lula, não é nem do governo, um funcionário do Lula que obedece às ordens do Lula, porque foi seu advogado e tal. Isso é um absurdo, porque desoneração não tem nenhuma parte do mundo. Nenhuma parte do mundo. Porque você não pode dizer. E o pior é que teve gente no governo Lula, querido Conde, que se especializou em ser lobista de desoneração. É mesmo? Lobista. Do governo do PT? Ou dos dois? Deixa eu falar com calma direitinho para não ter confusão, porque o que você falou é o que é. Tinha gente, por exemplo, lá em São Bernardo, que se especializou em ir a Brasília toda semana pedir desoneração da indústria automobilística. Você lembra que saiu aquela notícia? A linha branca, geladeira, máquina de lavar, vai ser toda a folha desonerada. Uai, mas geladeira e máquina de lavar para fazer comida é coisa fundamental. Tem fogão. Fogão vai ser desonerado. Então, era muito estranho esse lobismo. Era muito estranho. Agora, Diogo, deixa eu te perguntar. A decisão no STF, inclusive, o Zanin suspendeu, né, a desoneração, porque o governo entrou com
ação de constitucionalidade, né? E o Zanin negou, falando, é inconstitucional, você precisa dizer de onde vai sair a receita e tudo mais. E aí, os outros ministros, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, até o Fachin, todos votaram já sustentando a decisão do Zanin, já está 5-0, o Fux pediu vista, e o Rodrigo Pacheco ficou muito nervosinho. Só contextualizar, vou te passar na sequência aqui. O Fernando Haddad deu uma entrevista fantástica para a Mônica Bergamo nesse final de semana, em que ele diz assim: o Congresso também tem que ter responsabilidade fiscal. E o Rodrigo Pacheco não respondeu a isso. Ele falou: não, o Haddad está sendo injusto com a gente. Quer dizer, não tem que ter responsabilidade fiscal, o Congresso, só o Executivo que tem que ter, Adriano? Porque parece que o Congresso pode ter lucro fiscal e o governo tem que ter responsabilidade fiscal. Né? É lógico. Você não pode, os políticos não podem fazer o papel dos lobistas dos interesses das empresas. Porque se você defender os trabalhadores, o segmento, o sindicato, isso tudo tem o seu tamanho. Agora, primeiro, a primeira desoneração que houve, gigantesca, e a pressão veio do Senado, da presidência do Senado, da Câmara, foi o negócio dos lucros da Petrobras. Parecia que o governo brasileiro roubou os lucros da Petrobras e levou não sei para onde. Né? E aí, esse foi um grande escândalo. Agora, embutido nisso, veio a desoneração da folha. Aí parece assim, tirou a desoneração da folha e isso vai atingir os trabalhadores. Mentira! Mentira! Agora, lógico que o presidente do Senado pode ter maioria para fazer reverter. E fez muito bem o ministro Fernando Haddad em dizer o seguinte: só o governo tem que ter responsabilidade fiscal, vocês não. Vocês só querem ficar no lucro fiscal, vocês só querem ficar bem com as empresas e com o país. Porque o presidente do Senado e o presidente da Câmara não podem assumir o papel de lobistas das empresas, dos empresários, dos rentistas internacionais. Isso tem que ficar claro para o povo brasileiro. Né? Assim como tem grandes jornais, meios de comunicação, que acham que os meios de comunicação têm que atender os interesses dos seus anunciantes. Aí virou jornal de bairro, que a padaria, o supermercado, fala para o dono do jornal de bairro: o senhor só escreve aquilo que for do meu interesse. O jornal O Globo virou jornal de bairro para defender esses interesses menores, porque o que está por trás disso? Se você desonera o pagamento de impostos, você quebra todos os direitos embutidos no preço. Por que a Previdência está no maior caos? Porque foi feita tanta desoneração, que as empresas não pagaram sua parte para a Previdência. Folha de pagamento. O Rodrigo Pacheco disse que a decisão de ter acionado o STF do governo é uma catástrofe. Catástrofe é essa desoneração. Essa desoneração que é uma catástrofe. Olha, esse debate acho que veio muito bem a calhar. Acho que o Haddad, inclusive, fala verdades assim que doem fundo ali no Rodrigo Pacheco, e a gente percebe que o Rodrigo Pacheco é só uma face da mesma moeda do Arthur Lira, né, o Adriano Diogo? É um do lado, o outro do outro, né? Um é bem educado, tem regras de comportamento e tem regras de sociabilidade, de etiqueta. O outro é o baixo clero, né? O outro é o troglodita bolsonarista. Mas não vamos. Por isso, o Rodrigo Pacheco, muita gente tem dito aqui, é mais perigoso do que o Arthur Lira. É mais perigoso. Rodrigo Pacheco representa o grande capital, né? O Adriano Diogo, e aí, finalmente, eu quero que você fale para a gente do 1º de maio. Nós estamos chegando aqui, inclusive a TVT vai fazer uma cobertura especial. 1º de maio vai ser no estacionamento do Itaquerão, acho que não mudaram ainda, né, esse local.
o presidente Lula vai participar, enfim, vai ter aquele evento com shows e tudo mais, e nós vamos estar aqui no 11 News fazendo essa cobertura. Ao longo da tarde também vamos transmitir. Como é que está a sua expectativa para essa data importante e Dia do Trabalhador, né, que dá uma quebradinha nessa semana? Vamos aproveitar? Setores democráticos vão aproveitar para se fazer presentes nesse dia? Está uma boa mobilização, né? E mudou, não só mudou o local, como a forma. Lula vai para Itaquera, na Zona Leste, lá em frente ao campo do Corinthians, no estacionamento. Aliás, desculpa, Diogo, você é corintiano. Você não é corintiano, não, né? Não. Não. Eu sou descendente de italiano, eu sou palmeirense. Você é palmeirense. Nada, porque o gol do Wesley ontem, né? Foi uma coisa assim, realmente, para parar para se pensar. Mas tudo bem, vamos lá. Eu não sou corintiano também. Eu sou descendente italiano. Eu sou petista, mas não tive o direito de ser corintiano. Tá bom. Eu fiquei no meio do caminho. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: a importância do ato do primeiro. Porque hoje à tarde tem um grande ato em São Paulo, na frente da prefeitura, em relação à chamada privatização da água da Sabesp. E o presidente Lula, que é muito inteligente, é um estrategista, tem um olho no gato, outro na sardinha, ele vem via São Paulo porque ele tem interesse que o Boulos ganhe a eleição aqui em São Paulo. O Lula sabe que, se ele ganhar São Paulo, ele derrota o bolsonarismo. Isso o Lula tem certeza. Não é à toa que foi buscar até a Marta Suplicy para vir para o PT para incorporar a chapa. O Ricardo Nunes fez uma foto emblemática outro dia de quem o apoia. Então, estava lá o Tarcísio, estava todo mundo. Então, o que vai haver, o que representa esse comício do 1º de maio aqui em Itaquera? Começa o plebiscito. Porque não adianta a gente querer disfarçar nessas eleições municipais e transformá-la em leis de zeladoria. Isso é uma bobagem. Do Acre ao Rio Grande do Sul, nós vamos discutir democracia versus fascismo, Lula versus Bolsonaro. Qualquer cidade, por menor que seja, vai discutir isso, principalmente as capitais. E Lula sabe disso. Lula sabe disso. Lula nunca se apequena, nunca diminui o tamanho da importância do enfrentamento. Lula tem claro, e ele sabe que esse é o papel dele de, após derrotar Bolsonaro, devolver o país plenamente democrático e saneado. Essa é a questão, né? Então, é muito importante e Lula está em São Paulo. Lula em São Paulo, na Zona Leste, comandando o 1º de maio. Não vai mandar recado, não vai, não. É o 1º de maio mais importante da redemocratização do país. Talvez tão importante como aqueles 1º de maio que ele fazia em São Bernardo durante as greves, 79, 80, aquele período maravilhoso, né? Da redemocratização do país e do fim da ditadura. Então, mas o que acontece é o seguinte: as campanhas estão se apequenando, estão querendo transformar a discussão no mais do mesmo, não tendo essa visão estratégica, né, que Lula tem clareza. Lula tem clareza disso. Né? Então, esse 1º de maio não é uma coisa. E 1º de maio é o dia da luta internacional dos trabalhadores. Eu acho que esse 1º de maio, Diogo, ele pode ser uma inflexão importante para o país. Né? Não vou nem falar para o governo, mas para o país inteiro. O país ele deu uma despolitizada, você tem aí uma descrença que cresceu da política, e sindicatos, movimentos, acho que podem retomar aí o protagonismo a partir de agora. Ô, Diogo, olha quem está aqui com a gente, o Altamiro Borges. Olha o Altamiro, cortou o cabelo, aparou o bigode, foi no banho tosa, né, Altamiro? Como é que foi?
É que sabe, esse bigode stalinista que ele tem, lógico que ele não vai tingir de preto, e na véspera do 1º de maio, você vê que ele veio com uma cor na camiseta bem atenuada, tal. Então, é o nosso querido Altamiro Borges, da Não, tradição Altamiro, você está demais. Ele está até, tomou até um sol aí. Você foi em Santos, lá na casa do Ronaldo, meu filho? Vai trocar o óculos. Não, ele está moderno, Olha o bullying, Altamiro. Tudo bem, Adriano? E aí, Altamiro, tudo bom? Eu fui num pet fazer a tosa. Foi no pet, né? Grande Altamiro. Olha que bigodão bonito. Você já teve barba, né, Diogo? Aliás, eu tenho uma foto do Diogo. O Diogo com a Luiz Erundina, no centro de São Paulo, tomando porrada da polícia. Você com a barba desse tamanho, assim. Você fica bem de barba, Diogo. Pode deixar um pouquinho aí pra gente, de vez em quando. Aí, vamos lá. Diogo, esse bom beijo programa. pra você, querido. Você é demais. Obrigado. Viu, Adriano? Obrigado Só uma coisa. Peraí que o Altamiro tem um recado. Peraí. Esse bigode aqui, eu tenho desde a época da Vila Califórnia, que você conhece bem, na Vila Prudente. Desde a época da Vila Califórnia. Eu não sabia que era daqui. Eu dava aula de alfabetização de adultos na Vila Califórnia, e aí era motivo de gozação, porque eu tinha o quê? Tinha 17 anos. Era motivo de gozação da galera, que era um pivete e tal. Aí eu só de sacanagem falei, vou deixar o bigode crescer, pra vocês não ficarem mangando na minha cara. Desde lá, tem esse bigode. Eu só cortei esse bigode uma vez na vida. Mas você era do PCdoB, não é? Você era da igreja, mas era do PCdoB, não era? Sim. Trabalhava com pastoral, mas já tinha proximidade com o PCdoB. Ingressei no PCdoB em 80. Junho de 80. Mas já trabalhava, já tinha proximidade. Qual igreja da Vila Califórnia que você dava aula de alfabetização? Não era na igreja, era numa escola municipal na Vila Califórnia. Agora, a igreja que tinha uma atuação muito intensa na época, com pastoral operária, fundo de greve, piquetes e tal, era a igreja da Vila Alpina. Vila Alpina. Isso, Vila Alpina. Tá bom. Quer dizer que o Altamiro tem esse bigode desde os 17 anos? Desde os 17. Ele nasceu de bigode, né? Nasceu pequenininho assim. Vou falar pro Miguel Paiva. Só cortei uma vez com um amigo na Bahia, numa praia. Na Bahia, falou o seguinte, já estava meio chumbado, falou que se eu cortasse o bigode, ele me dava 1 litro de uísque. Aí eu falei, então pronto. Aí fui, cortei, ganhei 1 litro de uísque. A única vez. Tchau, Diogo.